O mercado de transferências de futebol tem experimentado um sério caso de inflação nos últimos anos. Jogadores recebem muito mais e recordes de transferências são quebrados a cada janela. Com alguns jogadores você entende facilmente, mas há transferências que você olha e pensa: o que houve ali? Aquelas transferências que parecem ter algo muito estranho por trás, mas a gente simplesmente não consegue provar. São essas que a gente vai comentar hoje. Essas são 10 transferências que pareciam lavagem de dinheiro. Vamos começar com Neymar indo para o Al Hilal. Neymar é um dos grandes jogadores de sua geração e quando 2017 foi compreensível. Ele estava no auge de suas habilidades, então faz sentido. Pagar 90 milhões de euros por um Neymar de 31 anos propenso a lesões e ainda oferecer 150 milhões de salário por ano não fazia sentido, por mais que tentassem justificar. E claro, ele acabou provando que realmente não foi a melhor decisão. Neymar disputou só 7 jogos oficiais pelo Al Hilal, custando ao clube cerca de 12,8 milhões de euros por partida e tornando-se o jogador mais caro da história pelo custo por aparição. Parecia que não houve planejamento e o clube só queria gastar em algo chamativo. E sabe do que isso nos lembra? Da transferência de Rasmus Højlund para o Manchester United. Como aprovar uma transferência de 78 milhões de euros por um atacante de 20 anos que fez só 10 gols em 34 jogos no clube anterior? Quem foi o responsável pela observação e contratação neste caso? Parecia que o United só gastou tanto com o atacante dinamarquês por ele lembrar Erling Haaland. Considerando a situação da transferência, não surpreende que não tenha dado certo, não é? Mais uma contratação do Manchester United parece lavagem de dinheiro, falaremos disso em breve. Consegue adivinhar qual é? Deixe seu palpite nos comentários e veremos se acertou. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nosso conteúdo. Agora vamos falar sobre um bem recente. Ben Doak para o Bournemouth. Esse jovem atuou só 10 vezes pelo time principal do Liverpool. E então, boom, ouvimos que ele vai para o Bournemouth por 25 milhões de libras, quase o dobro do seu valor de mercado, segundo o Transfermarkt. Como um clube mediano da Premier League pode pagar caro por um adolescente sem experiência e deixá-lo no banco nos 3 primeiros jogos? Com certeza não há absolutamente nada suspeito nisso, né? Mas se você acha isso suspeito, espera só até ouvir sobre o acordo Kellyman-Maatson. Em 2024, Ian Maatson foi do Chelsea para o Aston Villa por 44,5 milhões, enquanto a Mari Kellyman fez o caminho inverso por 22,5 milhões de euros. Na época da transferência, Kellyman tinha 18 anos e valia só 1 milhão de euros. Ele jogou só 148 minutos pelo time principal na carreira e foi vendido por mais de 20 milhões de euros? Claro, totalmente normal. Sim, Maatson era mais conhecido, mas o Aston Villa pagou um pouco mais por ele. Estava claro o que ocorria com essas transferências. Esses clubes estavam em risco de serem punidos por não cumprirem o programa de saneamento de responsabilidade, então eles decidiram se ajudar comprando produtos das categorias de base uns dos outros, assim geravam lucro puro e ficavam do lado certo das regras de lucro e sustentabilidade. Parece uma parceria inteligente, mas também soa um pouco ilegal, não é? E não foi só com o Chelsea que o Aston Villa teve essa parceria, eles também fizeram isso com o Everton. Naquele mesmo verão, vimos outro acordo suspeito de mão dupla envolvendo Irobuno e Dobbin. Tim Irobuno surgiu da academia do Aston Villa e, em 2024, enquanto era avaliado em 4 milhões de euros, o Everton veio e o contratou por quase 11 milhões de euros. Mas o mais louco foi a transferência de Lewis Dobbin no sentido contrário. Ele surgiu da academia do Everton e naquele mesmo verão o Aston Villa veio e pagou quase 12 milhões de euros, mesmo ele sendo avaliado em apenas 2,5 milhões de euros. E adivinha, poucas semanas após comprá-lo, o Aston Villa já o emprestou. Em apenas um ano, ele foi emprestado para 3 clubes diferentes. Com certeza não há absolutamente nada de estranho nisso. Tem mais um negócio de mão dupla neste vídeo, mas antes de falarmos sobre ele, vamos olhar para João Félix. Com esse cara são 2 transferências, não só uma, todos sabiam que ele não tinha o perfil do Atlético. Sim, os gigantes espanhóis pagaram 127 milhões de euros por ele em 2019, mais de 50 milhões acima do valor de mercado. Eles transformaram esse garoto de 19 anos no terceiro jogador mais caro da história do futebol por apenas uma boa temporada. Não fazia sentido.
Em 2024, o Chelsea pagou 52 milhões de euros por um jogador que ninguém queria. Nem eles queriam ele. Como passaram de quase contratar Samu Agarrawa para pagar caro no Félix ainda é confuso. Parece que compraram ele só para o Atlético adquirir Gallagher e eles lucrarem. Sem surpresa que um ano depois, o Chelsea despachou o português para a Arábia Saudita, depois que o Milan recusou tornar o empréstimo dele permanente. Falando do Chelsea, a gente realmente não podia deixar de falar sobre Mykhailo Mudryk. Com alguns bons jogos pelo Shakhtar, Arsenal e Chelsea disputaram esse cara. Todo mundo jurava que ele era o novo Mbappé porque ele era muito rápido. Ele tinha potencial para ser grande jogador, mas o Chelsea aceitar um acordo de até 100 milhões de euros foi insano. Esse cara valia 40 milhões de euros na época, mas o Chelsea iria pagar 100 milhões? Isso parece lavagem de dinheiro. Como isso pode ser legítimo? Mesmo antes da suspensão por reprovar no antidoping, ele já parecia um mau investimento. A suspensão só agravou. Agora lembre-se que mencionamos outra contratação do Manchester United, Manuel Ugarte, nem vamos entrar em detalhes sobre ela. Basta ver como ele joga e dizer que um clube em crise pagar 50 milhões de euros por esse jogador não parece lavagem de dinheiro. O PSG deve ter ficado surpreso com tamanha sorte. Agora, o outro negócio de troca dupla, ao qual nos referimos antes, é o de Pjanic e Arthur. Olha, não tem como esse negócio ter sido 100% legítimo. Até os torcedores do Barcelona sabem disso. Arthur Melo saiu do Barcelona para a Juventus por 80 milhões de euros, 24 milhões acima do seu valor de mercado, enquanto Miralem Pjanic saiu da Juventus para o Barcelona por 60 milhões de euros, 15 milhões acima do seu valor de mercado. Foi uma das trocas mais questionáveis que já vimos, e o fato de ambos os jogadores terem fracassado em seus novos clubes só piorou ainda mais a situação. Isso não foi surpreendente, não podemos provar, mas quase certeza que havia algo errado nesse negócio. Vamos encerrar agora com Júlio Enciso. Ele é um jovem jogador promissor com futuro brilhante, mas há algo estranho na forma como sua transferência foi noticiada. Disseram que ele fechou um acordo com o grupo Blue Coal. Quando os jogadores passaram a assinar contratos de transferência com corporações e não com clubes de futebol, isso nunca nos pareceu correto. E não, ele não é um jogador do Chelsea emprestado ao Strasbourg nessa temporada. Ele se juntou ao Strasbourg em uma transferência definitiva neste verão, mas é muito provável que ele se transfira para o Chelsea em definitivo no próximo verão. Eles devem definir uma taxa de transferência favorável e seguir em frente, já que ele não é realmente jogador do Strasbourg, ele é um jogador do Blue. Isso é muito suspeito. Você conhece mais negócios assim que parecem lavagem de dinheiro? Conte pra gente nos comentários. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. E ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!